Olá, galerinha, tudo bem? Hoje quero convidar vocês para viajar comigo num mar de aventuras, por meio do gênero textual narrativa de aventura. Tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá? O que é isso? O que é de narrativa de aventura? Bom, o gênero textual narrativa de aventura são aqueles textos em que apresenta um personagem que vai viver algum tipo de aventura. Ele pode até ser chamado de herói, tá? E ele vai viver alguns fatos que vão ser desencadeados por causa de um problema que vai surgir e ele vai ter que resolver esse problema. Agora, a narrativa de aventura, ela é composta por alguns elementos fundamentais na sua estrutura. E é isso que nós vamos ver agora. Preste atenção. A narrativa de aventura, ela precisa de alguns elementos fundamentais para que a gente possa compreender e entender melhor essa narrativa. Primeiro, ele apresenta um narrador. Existem vários, mas eu vou mostrar aqui para vocês hoje apenas dois, que é o narrador personagem, que é aquele narrado em primeira pessoa, é aquele que participa dos fatos ocorridos, e o narrador observador, que é aquele narrador que não participa da história, ele apenas conta. Por isso que é um texto narrado em terceira pessoa. Os elementos também fundamentais na estrutura desse gênero textual é o enredo. O enredo é a história em si, é a trama, são os fatos, os acontecimentos que ocorrem e que são narrados dentro do texto. Nesses textos apresentam os personagens, que podem ser os protagonistas e o antagonista. Esses aí são chamados de personagens principais, protagonista e antagonista. E os personagens secundários são os personagens coadjuvantes. Também é muito marcado, muito percebido a marcação do tempo cronológico, ou seja, a marcação de quando está ocorrendo aqueles fatos. Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é há anos atrás, se é há pouco tempo, se é nos dias atuais, enfim. O espaço é o lugar ou os lugares onde se passa essa narrativa. Todos esses elementos geralmente são apresentados bem no comecinho. Por isso que nós vamos entender um pouquinho da introdução, do desenvolvimento, do clímax e do desfecho. Porque esses aí são os elementos da estrutura. É a estrutura do gênero textual narrativa de aventura, ou seja, como ele se organiza. Então vamos lá, preste atenção nisso daqui comigo, olha. A introdução é a situação inicial de um texto, ou seja, nesse momento é apresentado quem é o personagem, o tempo, o espaço onde aquela narração, aquela narrativa vai acontecer. O desenvolvimento é onde surge um conflito. E a partir desse conflito ocorre todo o desenrolar da história para que esse conflito seja resolvido. Até que chega o momento do clímax, que é a terceira parte aí da estrutura desse gênero textual. O clímax, ele é aquela parte mais emocionante da história, sabe aquele momento que prende a sua respiração? Para que o problema tem que ser resolvido ali, vai ser resolvido naquele momento? Pois é, esse é o clímax. E logo após o clímax vem o desfecho, que nós vamos carinhosamente chamar de felizes para sempre. Sabe aquele momento em que o problema é resolvido e a partir dali ocorre todos os outros fatos narrados, toda a história após o problema ser resolvido. Esse é esse momento do desfecho do felizes para sempre. Bom, lembra que eu falei com vocês que eu chamaria... nós vamos chamar agora alguns amigos lá da ilha de Motunui para nos ajudar a entender melhor esse gênero textual. E a partir desse momento, nós vamos exemplificar na prática como que funciona uma narrativa de aventura, como que se estrutura uma narrativa. Para isso, meus amigos lá da ilha de Motunui vão ajudar. O filme Moana. Se você não assistiu esse filme, lá vai alguns spoilers, mas eu tenho certeza que é por uma boa causa, você vai adorar entender o gênero textual comparado a um texto. Olha só, primeira coisa que ocorre no filme Moana é a situação inicial. Mostra pra gente a Moana vivendo no espaço
espaço dela, ou seja, na ilha de Motunui. Mostra a Moana no tempo, ou seja, desde a infância até a adolescência, que é o momento onde a Moana vai sendo preparada, inclusive, para assumir o lugar de seu pai, que é o líder daquela tribo dele, né? Daquele povo, do povo dela. Bom, após passar esse momento de situação inicial, ou seja, a rotina da Moana, o tempo e o espaço onde a Moana vive, surge então um primeiro indício para esse conflito que vai surgir. A avó de Moana, ela conta para Moana que os seus antepassados eram grandes navegadores e que por causa de uma maldição, por causa do roubo do coração de Te todos os moradores estavam ali, pararam de navegar. Porque a terra é como se a terra tivesse sido amaldiçoada, entende? As frutas começaram a apodrecer, os peixes não conseguiam mais ser pescados, e era exatamente o sustento de vida dos moradores daquela ilha. E a avó de Moana fala para ela que o causador de tudo isso e quem poderia ajudá-la a resolver esse problema era um semideus chamado Maui. Bom, Moana então sai dessa ilha, enfrentando os desafios, se aventurando no mar e indo inclusive contra as orientações do seu pai, que falava para ela: não, é muito perigoso, não ultrapasse a barreira de corais, fique aqui que é seguro. Mas a Moana era chamada pelo mar, ela era convocada, ela sentia aquela relação desde pequenininha com o mar, se tornando mais intenso no momento em que o conflito surge. Ou seja, os moradores da ilha chegam para Moana e mostram para ela frutas podres, mostra para ela que os cestos de pescar estavam vazios, o cesto da pesca estavam vazios, que eles não tinham conseguido pescar, muito menos frutas, né? A coleta não tinha sido bem sucedida. Então a Moana se sente na obrigação de ir atrás do Maui. Quando ela encontra o Maui para resolver esse conflito, de fato, todos os outros fatos vão acontecendo. A Moana então sai com esse coração de Te atrás do Maui em busca de resolver esse problema. Então você começa a perceber que tudo que vai acontecendo a partir daí, a partir do momento em que Moana sai dessa ilha, a partir do momento em que esse problema, que esse conflito surge, a Moana então começa a viver aventuras para resolver esse problema. Junto com Maui, ela encontra vários antagonistas que são vilões, né? E como, por exemplo, aquele bichão brilhoso, o Tamatoa, aquele bichão brilhoso, e o barco lá cheio de piratas coquinhos. Pois é, todas essas aventuras a Moana passa a viver, todo esse desenrolar do enredo passa a viver, para quê? Para que o problema que surgiu lá após a situação inicial no texto possa ser resolvido. No caso, devolver o coração de Te. E junto com Maui, então, eles enfrentam todos esses desafios, todas essas aventuras, e esses dois heróis chegam num momento em que, após tantos conflitos, tantos desafios, eles chegam no clímax da história. E eu aposto que se você está aí antenado nessa explicação, você vai saber qual é o momento do clímax. O momento do clímax é aquele em que Moana e Maui enfrentam aquele monstro chamado Te. E o Te, ele é quase invencível. Nossa, ele quase destrói o anzol mágico do Maui, que fazia com que ele se transformasse em vários animais, seres, enfim. Chega um momento em que Maui, um momento na batalha, em que Maui, ele começa até a fazer uma batalha e chama o monstro Te para uma batalha individual, porque o anzol dele já estava quase quebrado.
E ele fala com Moana, vai Moana, pega o coração de Tefiti e coloca na espiral. Aí Moana sai correndo e Te-Kā vai lá e quando o Te-Kā vai assim pra esmagar o Maui, ou seja, o clímax, a Moana levanta o coração de Tefiti, porque ela percebe que aquele coração deveria ser colocado numa espiral que estava aqui, no peito aqui, ó, do Te-Kā, do monstro Te-Kā. Esse é o momento do clímax. E aí a Moana pede para o mar, né? Mar, deixa Te-Cá vir até mim. Aí o mar se abre e Te-Cá vai indo andando assim, meu Deus, com aquela carona brava. Parece que vai destruir a Moana, mas não, estava só encaminhando para o desfecho. E o desfecho foi a Moana colocando aqui na espiral que estava cravada aqui, assim, no peito do Te-Cá. E aí a gente entende que aquele monstro, na verdade, era a Tefiti. E aí a gente encaminha para o desfecho. No desfecho, você vai ver que chega aquele momento do Felizes para Sempre. O monstro Te-Cá cai todos os seus pedaços e se transforma na linda deusa Tefiti. Ela restaura tudo, restaura o verde, restaura as frutas, restaura os alimentos no mar, né? Ou seja, os peixes, os alimentos do povo daquela ilha, né? Então restaura tudo ali. Esse é o momento. Inclusive restaura o anzol mágico do Maui, que havia sido destruído pelo Te-Cá. Olha que interessante. Chega então o momento do Felizes para Sempre, tá? Vamos colocar assim entre aspas, porque tem alguns filmes que infelizmente não tem tanto Felizes para Sempre. Mas o legal é que o problema foi resolvido. E aí chega a Moana na sua ilha, eles voltam a navegar, eles voltam a explorar o mar, eles voltam a navegar, ou seja, aquele problema que eles estavam com medo por causa da maldição, por causa do coração de Tefiti, ou seja, aquele problema que surgiu lá no começo do filme, ele foi resolvido, chegou no clímax e no desfecho, e Moana e Maui conseguiram então resolver esse problema. E aí vem esse Felizes para Sempre, esse momento final do desfecho. Bom, espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês tudo sobre o filme Moana com base na narrativa de aventura, tá? Espero que a partir desse filme Moana você tenha conseguido entender a estrutura e os elementos de uma narrativa de aventura. E a partir daí, fique atento, porque outras aventuras e outras histórias nós vamos viver, ok? Até a próxima e tchau, tchau!